pessoas. A história da música, para mim, é uma coisa, não como algo como um todo, né? Porque é uma coisa um pouco extensa, né? Mas ela é essencial para você ter noção do que aconteceu, por exemplo, no período medieval. Mas eu começava falando só a respeito que a música começou na Antiguidade Clássica, que pegava para instrumentos rústicos, os próprios luthiers eram quem tocavam, né? Tinha a lira, por exemplo, às vezes era feita com casco de tartaruga para poder ter ressonância e poder ouvir melhor o som das cordas. As cordas eram feitas de tendões, de bode, de carneiro, enfim. Esses eram os recursos de antigamente, mas o que vem realmente ao caso é como se estruturou e se institucionalizou a música, que foi durante a Era Medieval, vulgarmente conhecida como Era das Trevas, ao qual existia, pelo lado político e histórico, uma opressão da Igreja Católica, mas pelo lado institucional da coisa foi ela que começou a concretizar o estudo e o conhecimento musical. É uma coisa que era passada de um para o outro, falada, não existia livro no início, até surgir a imprensa, né, que era esses bloquinhos de metal que vinha com a máquina e pressionava sobre os papéis, e aí começaram a vir os livros. Mas na antiguidade não clássica, da era medieval, a igreja que ditava as regras da sociedade, né? E uma das coisas mais inusitadas era sobre a questão de como deveria ser executada a música para ser conveniente àquela sociedade. Então, devido à concepção regressiva daquela época, dizia-se que amar a Deus e respeitá-lo era ter atitudes sérias. Contudo, a música também teria que ser uma música séria, não necessariamente uma música fúnebre, mas que não houvesse espaço para sentir sensações de alegria em meio à música. Contudo, tudo que fosse alegre, tudo também que vangloriasse o músico em si, o instrumentista, era visto como algo errado, pecaminoso. Logo, era muito comum só o canto para Deus, e começava-se normalmente com a nota Lá. Então essa sensação de começar a partir da nota Lá dava essa sensação de seriedade, né? Então são condições psicológicas que eram atribuídas aos cânticos para que pudesse expressar o que realmente importava para eles naquela época. Mas você vira para mim, então ninguém tocava música lá, e tinha que tocasse, né? Até mesmo porque ninguém vivia só de cânticos, né? Existiam também os outros instrumentos, como eu já dei ideia de mais ou menos da época, bem da antiguidade clássica, mas da era medieval a gente já tinha cravo, né? Que é aquele som instalado, pequeno também, que alguns achavam que era um piano, mas não era um cravo. O piano surgiu um pouco depois do cravo, se não me engano, ou foi da mesma época, não recordo exatamente. Mas eram instrumentos que já se executavam, né? Independente dos mais arcaicos, e eram mais bem feitos, mais estruturados. Mas é que tá, esses instrumentos as pessoas tocavam também coisas alegres. Algo do tipo. Só que, como era marginalizado pela Igreja Católica, era algo que era à parte, em festas locais, que não envolvia o clero, enfim. Então, por que essa dicotomia? Quando se começou a institucionalizar o mesmo, antes de definir quem era tal nota, tinha um quadro negro, com os monges e os padres estudavam,
E lá, por meio de linhas coloridas, de cada uma representando as áreas de agudo, médio e grave, definiam quais áreas os tenores, barítonos e baixos iriam cantar. Contudo, de tanto começar pela nota A, começou-se a vincular as notas ao alfabeto. Então começava normalmente com A, e por isso Lá se tornou A, B, C, C, Dó, Ré, D, por aí vai. Ou seja, naquela época não existia um número das notas Dó, Ré, Mi, era A, B, C, só para poder identificar a área de atuação de cada monge, padre que estava cantando. Então, contudo, esse posicionamento de letras que ainda não era visto como cifra, né, ajudou a dar uma orientação melhor. E aí, com o tempo, em meio a um aquecimento vocal de alguns monges, que era especificamente um hino a João Batista, eles começavam de uma nota e terminavam nesta nota, e aí mudava a rotatividade dessas notas, de Dó a Dó, de Ré a Ré, de Mi a Mi, e eram 7 versos. Contudo, esses 7 versos acabou se reverenciando as 7 notas. Mas aí, no caso, essas começavam de Dó a Dó, de Ré a Ré, de Mi a Mi, e aí ficava aquele critério, no dia que começa a ver lá, a priori aquela situação, não existe primeiro e última nota, existe a nota que você começa a ouvir e existe a nota que você deixa de ouvir. Então, naquela época, se utilizava muitas escalas que começavam de lá a lá. Mas no caso de João Batista, o começava de Dó a Dó e terminava em si assim. Ou seja, era um tal de mais ou menos assim que eles cantavam. Então essa sensação de estar subindo fazia o aquecimento vocal e acabou ligando as frases às notas musicais. Aí com o tempo começou de se compactar. Como assim? Pegar a primeira sílaba, ut, quintex, lax, ut, ré, sonar e fios, ré, mira, mi, fábula, fá, e assim diante. A diferença do último, que é Sant e Yanis, que é São João, pegou a primeira letra e a primeira palavra, a primeira letra da segunda palavra, juntou S e C. Só isso aí que era o diferencial, né? Ou seja, a nota Si significa São João, né? Então já se definiu isso nessa época, logo posterior a essas condições do que era certo e do que era errado para a igreja. E aí, quando veio a imprensa, né, se estipulou institucionalizar a música num livro. E aí um dos autores, que se chamava Doni, quis fazer essa homenagem de colocar a primeira sílaba do nome dele no lugar de ut. Ou seja, antes era ut e virou Dó por causa desse tal de Doni. Eu brinco muito com os meus alunos dizendo que não tem esse registro na história, mas eu gosto de dizer que o cara era fanho, porque ele não conseguiria pronunciar ut e por isso botou o nome Dó no lugar, né? Mas isso é uma suposição minha, né? Não tem isso escrito em lugar nenhum, até mesmo porque a gente fonética realmente é alguém que fosse fã e não conseguiria pronunciar, mas só foi uma questão mesmo de brincadeira que eu coloco sempre para os meus alunos e acabam lembrando dessa brincadeira, né? Mas enfim, com o tempo, né, e com as condições de estudo, vamos jogar mais para a atualidade, não tanto, né, não para esse ano especificamente, mas quando música já era se estudada em universidades, estudando a questão histórica, idealizou-se compilar o nome dos acordes, porque tem alguns acordes que tem um nome grande, né, vou botar aí Dó menor com sétima menor e quinta diminuta, vamos dizer assim, né? E contudo você
começar a escrever isso em cima de uma letra de uma música fica muito extenso, então como é que vai compactar isso? Bota uma cifra. Como seria a cifra? Pegou a ideia do passado, né, da história, das letras, quando os monges cantavam determinadas notas eram letras, e aí acrescentou novos cifras. Daí surgiram as cifras e é justamente como ela é hoje. Né? Não houve muita alteração de símbolos aqui para lá. Houve algumas adaptações devido a escrever algumas coisas em máquina de escrever, depois no Word sucessivamente, mas praticamente não alterou muito os símbolos. Né? A única coisa que eu fico meio incomodado, por exemplo, algumas pessoas gostam de dizer que a sétima maior, ou colocar um mais depois do sétimo. Na verdade, o símbolo de maior é M maiúsculo, porque o mais significa oitavo. Mas são questões futuras para ser comentada e identificada posteriormente. Então, basicamente, a história da música se conclui nesse raciocínio de onde veio as cifras, de onde veio o número das notas, porque cada um é cada um. E, enfim, é basicamente isso que eu gosto de trazer para ficar uma coisa apreciável, né? De poder não ficar questionando no meio do caminho porque lá é A, porque maior, porque bota um M, é justamente, basicamente, por causa dessa história, né? Então, essa é a parte introdutória de história da música.